Olá pessoal, tudo bem? Márcio Concelin aqui. Vamos continuar com a solução da nossa prova do ITA de 2019, da primeira fase. Esse exercício eu particularmente achei ele muito bacana. Vamos ler juntos. Seja a função f definida no intervalo real de menos 1 a 1, com contradomínio de menos π sobre 2 a π sobre 2, a função definida por f de x, que é igual ao arco seno de x, então a soma ou somatório com um n variando de 0 até 4 dá f cosseno de 2π sobre 3n é igual a... Caraca, notação bem pesada desse exercício aqui. Pesaram bem a notação. Mas a gente vai parar, analisar bem e você vai ver que não é tão difícil assim. Bom, o que a gente tem que observar, pessoal? F de cosseno de x, porque é f de cosseno de alguma coisa que aparece aqui dentro da função, né? Então, f de cosseno de x, na função f que foi definida ali, é o arcosseno do cosseno de x. A função arcosseno é aquela função assim que fala o seguinte: arcosseno de alguma coisa significa qual é o ângulo cujo seno vale aquela alguma coisa. Então, arcosseno de x é qual é o ângulo cujo seno vale x. Então, f de cosseno de x, ou seja, arcosseno de cosseno de x é qual o ângulo cujo seno vale o cosseno de x. Você talvez não esteja lembrado, mas quando você está estudando trigonometria, uma das primeiras coisas que você aprende lá no triângulo retângulo é que o seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais entre eles, tá? Então, por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, ou o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Por quê? Porque 30 mais 60 são complementares, a soma dos dois dá 90. Então, o seno de um é o cosseno do outro. Perfeito. Então, o arco cujo seno vale o cosseno é o complementar do ângulo que está dentro do cosseno. Então, aqui, o arco cujo seno vale cosseno de x é o complementar desse ângulo x aqui. Só que o x, pessoal, ele tem que satisfazer uma condiçãozinha básica, né? Ele tem que ser menor que 90, para ser complementar, para ser possível complementá-lo até 90. Perfeito. Dito isso, vamos lá. Então a f de cosseno de x é igual a π sobre 2 menos x. Opa, o que aconteceu aí? Π sobre 2 menos x não é o quanto falta para o x chegar no 90? É o quanto falta para o x chegar no 90, ou seja, é o complemento de x. Então a f de cosseno de x nada mais é do que π sobre 2 menos x, o complemento do ângulo x. Perfeito, vamos lá. Só que para isso eu já disse, o ângulo tem que estar entre 0 e π sobre 2. E o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse somatório agora para dar uma olhada na cara dele, como que ele ficaria expandido. Então o somatório proposto aí foi esse, ó. Olha os denominadores do 2π ali, vai de 1, que é 3 elevado a 0, até 81, que é 3 elevado a quarta. Perfeito. Agora o cosseno de 2π, pessoal, você conhece. Conhece, não conhece? O cosseno de 2π é quanto? É 1. E o cosseno de 2π sobre 3, você conhece? Cosseno de 2π sobre 3, 2π sobre 3, quem que é 2π sobre 3? 180 por 3, 60 vezes 2, 120. Cosseno de 2π sobre 3 é menos meio, correto? Menos meio. Simples, né? Porque é o cosseno de 60, só que no segundo quadrante. E o 2π sobre 9, o 2π sobre 27, o 2π sobre 81, nós não conhecemos o valor do cosseno, mas nós sabemos que esses três ângulos são menores do que π sobre 2, né? 2π sobre 9, 2π sobre 27, 2π sobre 81. Se são maiores que 0 e menores que π sobre 2, nós podemos usar essa expressãozinha aqui, ó, a f do cosseno de x, π sobre 2 menos x. Então, continuando aí a solução, eu sei que os dois primeiros termos aí, por causa do NC0 e o NC1, nós conhecemos os valores do cosseno, então a gente vai ter f de 1 mais f de menos meio, e as outras três parcelas desse somatório, nós não sabemos necessariamente o cosseno dele, mas como está dentro da função arcosseno, o resultado dessa função f de cosseno de alguma coisa, dessa composição, é o complementar do ângulo que está dentro do cosseno de x. E o complementar é fazer π sobre 2 menos esse ângulo. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer π sobre 2 menos 2π sobre 9, π sobre 2 menos 2π sobre 27, π sobre 2 menos 2π sobre 81, que é o que está aqui. Vamos dar um zoomzinho aqui, beleza. É o que está aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Agora, pessoal, é só fazer conta para esses três. Agora, os dois primeiros tem que dar uma analisada. Porque olha lá, f de 1, ou seja, qual é o arco cujo seno vale 1?
o arco cujo seno vale 1, eu sei que é o... quem? O π sobre 2. Nesse intervalo que nós temos aqui é o π sobre 2. E quem é o arco cujo seno vale menos meio? Opa, menos meio. Lembrando que a gente está trabalhando no primeiro e quarto quadrante aqui para a função f, né? Para a função f nós estamos no primeiro e no quarto quadrante. O seno ser menos meio, pessoal, é o equivalente ao 30 graus, só que no quarto quadrante, que é o 330. Mas o 330, na verdade, aqui como a gente escreveu de menos π sobre 2 a π sobre 2, a gente está falando menos π sobre 6, né? Ou menos 30. Então é o π sobre 6 negativo. Então aqui, menos π sobre 6. E o restante é só fazer a conta. Observe que tem π no numerador de todas, é só fazer uma questão aí de ajeitar o denominador numa operação com fração comum. Resta só conta agora, pessoal. Fazendo essa conta toda, a gente vai chegar que esse somatório vale 245π sobre 162. Cara, questão muito interessante, muito bacana, tá? A notação é pesada, então talvez você tenha um pouco de dificuldade para sacar isso. Mas o exercício em si ele tem um conceito básico, tá? O que foi difícil aqui foi a parte de notação. Eu espero que tenha entendido e te vejo aí no próximo vídeo. Valeu?